Quais são as características que um narcisista eh, possui? Interessante se verificarmos. Há uma diferença muito grande de pessoas que têm doença mental de transtorno. Transtorno é um fator subrepetício que ocorre desde a infância, né? Que há até um certo distúrbio de caráter neurológico e afeta nos comportamentos. Aquela palavra transtorno vai além e torna de novo, então é totalmente repetida. E a doença mental é uma doença que causa, na verdade, um profundo estresse. Uma pessoa que tem um profundo estresse, por exemplo, da perda de alguém que ama, né, pode causar depressão. A depressão ela é considerada como uma doença mental, mas que pode ser tratada com medicamentos e com ansiolíticos, né? E com medicamentos também que estabilizam o humor, né? Na questão, por exemplo, dos hormônios, né? Que regulam, na verdade, o nosso comportamento, que é o hormônio da serotonina e da endorfina. Mas no caso do transtorno, não. Porque as pessoas, na verdade, que nascem com transtorno de personalidade narcisista, né? Essas pessoas não conseguem ter empatia, né? Elas não conseguem ver o outro, elas não têm uma questão de normatividade das relações, porque o normal é que o ser humano respeite um ao outro. O que hoje nós estamos perdendo, estamos entrando numa espécie de sociedade narcisista, né? Visto que, por exemplo, tem um narcisismo que é totalmente genético, biológico, e o outro que é social. Mas o transtorno de personalidade narcisista, na verdade, a pessoa já nasce, né, com essa, não é patologia, viu? Não é considerado como patologia no DSM, mas sim como algo que é inerente na natureza e que isso também pode se manifestar dos filhos para netos, bisnetos e trisnetos, até as gerações seguintes. Mas o interessante do transtorno de personalidade narcisista é que o narcisista, como é característico da sua própria, vamos dizer assim, formação psíquica, né? Não só psíquica também, mas como, né, como eu posso dizer assim, neurológica, eles não conseguem ter um mínimo de empatia pelo outro. O porquê? Porque eles têm a necessidade de ser sumamente o centro das atenções. Ele não suporta a alegria alheia. Então, ele pode fazer tantas coisas que ele chame, por exemplo, que ele possa até mesmo, né, de maneira, vamos dizer assim, indiferente, ser o centro da atenção. Ele sempre vai puxar tudo para si. Se um pai vai na formação de um filho e vê o filho se formando, ele não aguenta que a atenção vá para o filho. Como a sua percepção da realidade é distorcida, na verdade ele prefere ser o centro da atenção, causando um intenso desconforto na formação do filho, quando vai receber o pretenso diploma, né? O interessante também que o narcisista ele chama para si todas as atenções, não importando se elas sejam, né, negativas ou não. Então, neste caso, ele tem o costume de inverter totalmente a realidade, né? Não aceitando que ele é inferior. Interessante que se ele se vê como inferior, é porque as pessoas não veem o quão incrível ele é. É por isso que ele é rejeitado. Ele se sente superior, pelo fato dele ser superior, ele se sente rejeitado porque ele é incompreendido.
pelas pessoas que estão ao seu redor e não percebe que tem uma pessoa genial no seu meio, né? Então ele se considera sempre o centro das atenções, porque tem a probabilidade, na verdade, probabilidade não, né? Que é da sua natureza inverter totalmente a realidade. Então ele não aceita que é inferior, ele tem esse sentimento constante, tá? Mas ele sempre vai fazer o que? Terceirizar esse sentimento, porque as pessoas não reconhecem o quão ele é maravilhoso. É por isso que ele se sente mal. Então, esse fato dele sempre se sentir mal, ele sempre vai achar que é culpa do outro, né? Em um caráter muito mais psicanalítico, isso acontece totalmente de maneira totalmente inconsciente. A própria característica, vemos que para o narcisista, na verdade, a pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, o sofrimento parte somente dele, né? Então, ele somente vê que ele sofre, ele consegue ver que os outros sofrem, mas ele não se importa, né, com isso. Aí você fala, como é que isso é possível, é capaz de acontecer? Sim, muitas vezes nós sabemos o que é bom para a saúde, nós sabemos o que devemos evitar de comer para ter uma vida muito mais saudável e não fazemos isso. Por quê? Porque não causa nenhum impacto na nossa vida para que nós possamos mudar de atitude. Da mesma maneira, mas de um modo muito mais intenso, acontece com o narcisista. Ele vê o sofrimento do outro, mas o sofrimento do outro não impacta ele em nada. E o interessante também que, como pelo fato deles não conseguirem assumir os próprios erros, suas atitudes são sempre justificáveis. Se ele faça algo que lhe desagrade e você o questiona, ele sempre pode remontar a um relacionamento, vamos dizer assim, algo constrangedor que aconteceu há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Né? Por que ele faz isso? Porque o narcisista, ele é uma pessoa que sempre repete, né? Ele sempre justifica o ato presente em favor do passado, justificando esse passado, não importando quantos anos tal caso ocorreu, seja 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, porque é tipicamente da sua natureza ser totalmente repetitivo e repetitivo até que você desista totalmente de convencê-lo, porque ele sempre estará com a razão, porque os seus atos sempre são totalmente justificáveis. E a última característica também, eles não aceitam em se ver, né? Eles não têm, por exemplo, um processo de espelhamento, né, do qual que ele se vê como pertencente ao outro. Pelo fato, na verdade, de eles se sentir totalmente importantes, eles acham que os outros dependem totalmente dele e somente dele. Então, por exemplo, é por isso que ele é conhecido moralmente como um vampiro existencial. Ele existe para tirar e drenar a vida dos outros, não importando se é filho, se é mãe, se é marido, ou se é mulher, ou se é enteado, ou se é sobrinho, ou se é avô ou é avó. É típico da sua natureza ele não se ver, ele sempre verá o outro para justificar a sua atitude em referência ao outro. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações para receber mais vídeos a respeito e ajude esse nosso pequeno canal a crescer. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.